Está no ar mais um Pode Bairro. Pode Bairro. E aí, irmão? Você tá bom, meu ancião? Estamos aí, né? Na caminhada. Na caminhada, exatamente. Caminhada mais um. rumo ao céu. Ui, rumo ao céu mesmo. E tá logo ali. Se Deus quiser. Não cara. desanima não que tá logo ali. Vamos pra cima, né? Vamos lá. Irmão, Fale, meu que amigo. bom estarmos aqui, né? Exatamente. Para mais um Pode Bairro. Seja muito bem-vindo, você que Conseguimos uma agenda dessa pessoa, Cara. para não falar quem é ainda. Dessa pessoa, conseguimos Eu uma vim agenda. com- Mas se eu dei a apresente dica aí. aqui, ó. Ah, a primeira dica tá aí? É. Ah, então se apresente, Bom, então, pessoal. eu me chamo Wirley, tenho 1,77 m de altura, sou uma pessoa branca, cabelo crespo, curto, médio. Estou aqui trajado hoje de um boot preto, uma calça jeans clara, uma camisa preta com a escrita Curso de Músicos e Sonoplastia do ano de 2025. Fica a dica aí. Da Associação Sul-Mato Da Grossense. Associação Sul-Mato-Grossense. Sul-Mato-Grossense, Fica a dica aqui. exatamente. Já pega a dica aí. E é isso aí. Ai, gostei, já pega a dica. Eu sou o Éder, um homem, 1,73 m, pardo, cabelo grisalho. Hoje eu tô de sapatênis novo que eu ganhei da filha ontem. Aí eu tô de calça jeans, uma camisa azul e uso óculos e estamos aqui para mais um Pode Bairro. Tá ostentando, hein? Ah, presentinho da filha. Tá Aí bom, sim. tá tudo bem. O Dia Vamos das lá. Mães e o pai que ganha. Tá Foi bom. mais ou menos isso. Para não chegar da mão vazia, trouxe pro pai também. Tá bom. E aí, a pessoa convidada para hoje? Cara, eu vou falar pra você. Eu acabei de descobrir o nome do meio O nome do meio. e já fiquei impressionado. Então pode ser que tenha muitas coisas. E eu aí. sabia, primeiro, no último eu fiquei em dúvida assim e tal. Mas vamos lá, vamos conhecer lá, ele. né? Vai lá, chama. Quem é? O nosso convidado de hoje é o pastor Rodrigo Oséias Assi. É isso aí. Seja bem-vindo, Bem-vindo, pastor. pastor. Seja bem-vindo. Que bom que você Valeu. achamos uma vaga na agenda aí e conseguimos encaixar você. Seja bem-vindo. Seja Muito bem-vindo. bem. Meu nome é Rodrigo Oséias Assi. Sou natural do Paraná. E hoje estou aqui vestido de tênis, calça jeans, camisa manga longa e o nosso lenço dos aventureiros na Semana do Lenço. Muito bem bem trajado. Cabelo loiro escuro, pele branca até demais, né? Barba. E eu acho que é isso, né? Casado. Casado, bem casado. Muito bem, a esposa. filho. os O senhor é filhos. casado Fala pra com- nós, Afonso. A Gabriela. Isso. E filho? Meu filho se chama Benjamin, 9 anos. Benjamin. 9 anos. Jogador de bola. É. Joga assim mais ou menos, mais ou É o menos. craque do papai. Ele tá lá na escolinha pra gente dar um incentivo. Mas assim, herdou do pai um pouquinho a não habilidade no futebol. A fruta não cai longe do pé. não, né? Mas a gente incentiva, né? É praticar esportes, né? É importante, né? Mas aí eu já dei uma dica, filho, joga no gol. Porque no gol não precisa ter habilidade com o pé. A mão já ajuda, É mais ágil, É, a mão já é verdade. mais ágil. E se joga na frente da bola que dá certo. com certeza. É, pastor, isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado Nós é um pelo privilégio. convite. Conseguimos achar aí um espaço na agenda. E a primeira pergunta, meu amigo. A primeira pergunta é boa. Quem é Rodrigo Oséias Assi? Eita. Rodrigo Oséias Assi é um paranaense que cresceu no sítio, numa cidade de 7.000 habitantes, Ala, bem pequena, ala, lá do interior, do interior, do interior, do Ala. interior do Paraná. Paraná. Saí de lá faz já um bom tempo, mais de 20 anos, né, que eu saí do Paraná. Sou pai, pastor, amigo. Estamos aí para servir Jesus em tudo que for possível e até que Ele volte. Amém. Amém. Vai a primeira pergunta. Por que pastor? Cara, por que pastor, né? Aonde É. na vida Eita! entrou, acertou e falou assim:
Na verdade, Não vai assim, ser pastor. é interessante, porque eu nunca tive desejo ou sonho de ser pastor. Não, isso aí Isso daí- não se nasce, né? com Não, isso. não passou pela minha cabeça, não tinha vontade, não tenho ninguém na família que seja pastor. Só que assim, uma coisa muito interessante e de Deus mesmo. Eu sempre senti que Deus queria que eu fosse pastor. Eu sentia. Hoje a gente sabe, entende que realmente é ali a influência e a voz do Espírito Santo na nossa vida. A família né? é adventista? A família da minha mãe é adventista e a família do meu pai é católica. Então, como eu nasci no sítio, nós morávamos muito próximos dos meus avós, né? A casa era no mesmo sítio. Eu ia aos sábados com a minha mãe na igreja adventista e aos domingos com a minha avó na igreja católica. Deixar todo mundo feliz. Pra deixar todo mundo Bem, feliz. Tá tudo bem. E assim, primeiro neto homem, né? Então aquele xodó dos avós, aquele cuidado, né? E tudo mais. E a minha avó tinha um sonho, que eu fosse padre, né? Ela Uau. tinha o desejo que eu fosse padre. Quase, Uau. quase acertou. Ia ser um sacerdote, tá? Ela só errou, Isso, né? Só errou o lugar. E quando ela viu que eu comecei mesmo a me enveredar para a igreja adventista, ela não gostou muito, né? Mas eu fiz a minha escolha, né? E eu fui crescendo, fui me desenvolvendo na igreja e sentindo esse chamado de Deus para minha vida. Só que eu não queria, porque eu pensava assim: o meu sonho é viver o resto da minha vida aqui na minha cidade. Eu gostava de viver naquele ambiente, Pastor, qual que é a cidade? pequena. É. Quatiguá, no norte do Paraná. Uma cidadezinha E bem pensando pequenininha. nisso, qual cidade mesmo? Bem pequenininha lá. E eu queria viver ali, e queria ali formar família e ficar até os últimos dos meus dias igual todo mundo dos dois lados da minha família. Tanto que a maioria mora todos lá ainda do mesmo jeito. Alguns no sítio, outros na cidade, mas naquela vida mais tranquila, pacata, mais rural. E eu fui crescendo e esse chamado ficou mais intenso, mas eu não queria. Continuava não querendo. Porque eu pensava duas coisas principais. Primeiro, se eu for ser pastor, eu vou ter que sair daqui. E provavelmente eu não volte mais para cá. Eu sabia que a vida de pastor é uma vida intensa e ir aonde Deus mandar. Não tem raiz. É, não tem a raiz. vida de pastor não tem né? raiz. E a segunda coisa que eu pensava assim, meu Deus, eu vou ter que saber a Bíblia toda. Como assim eu vou saber a Bíblia toda? Né? Eu gostei do E pensamento. leitura nunca foi muito a minha praia. Né? Eu gostava mais de aprendizado de outras formas. Né? E ficou aquilo na minha cabeça. Só que chega um momento na sua vida que Deus ele fala igual falou com Moisés. Né? Moisés, para aí. Eu estou fazendo um chamado para você. Né? Foi interessante a minha história. Um dia eu estava no meu trabalho, eu trabalhava na prefeitura da minha cidade. Eu trabalhei por 11 anos na prefeitura da minha cidade. 11 anos. Comecei a trabalhar com 14 anos, de office boy na prefeitura. Cidade pequena tem algumas características, né? Praticamente, se você for pegar a raiz ali, a árvore genealógica das famílias, quase todo mundo é parente. Cidade pequena, você espirra numa esquina, na outra esquina falam saúde para você, né? Todo mundo sabe da vida de todo mundo. E acabou que um primo da minha mãe se tornou prefeito, e quando ele se tornou prefeito, a primeira cobrança da minha mãe vai arrumar um trabalho para o Rodrigo na prefeitura agora. Mas como o menino é um piá, né? 14 anos, te vira, né? E família tem que se virar, bem né? básico, assim, bem simples. Daí, Resolva. ele criou uma função que não existia naquela época, que era office boy. E eu me tornei o office boy da prefeitura. E aí eu fui crescendo, quando eu completei 18 anos, eles me colocaram para ser identificador, que faz identidade do pessoal, e secretário da junta militar, que faz alistamento militar. E depois, como eu não queria ser pastor de jeito nenhum, eu queria fugir do esquema, e eu falei, vou ter que ter uma outra profissão, né? E fui fazer faculdade. E, cara, eu prestei uns 5, 6 vestibulares em áreas totalmente diferentes. Aleatórias. Porque eu não sabia o que fazer. Aí um dia um amigo chegou para mim e falou assim, não, você não vai fazer, não. Que eu fazia técnico em contabilidade. E eu pensei, vou terminar o técnico e vou trabalhar numa contabilidade, aqui ou na região, né? De boa. E não queria prestar vestibular, não. Daí um dia um amigo chegou e me deu a motivação que eu precisava. Ele falou assim, cara, você tem que fazer uma faculdade. Eu falei, não, cara, não preciso, você é técnico em contabilidade. Cara, faz uma faculdade. Eu falei, por quê? Ó, se você fizer uma faculdade
tiver um diploma superior, se um dia você for preso, você não fica numa cela com todo mundo. O cara foi convincente. Não, daí a gente... Ótimo argumento. A gente assistia muito filme de cadeia, né? Sabia daqueles esquemas. Eu falei, Linha não, cara, direta, Tá explicado. direto. Não. É melhor uma sala especial. numa do sala que sozinha, mutuado. vou fazer uma faculdade. Cara, eu prestei, vestibular de ciência da computação, direito, fisioterapia, geografia e história, E de nada. tudo. E nada. Passei em algumas, história e geografia, por exemplo, comecei até a fazer na faculdade estadual e fiz um mês e desisti. Daí eu pensei assim, vou fazer alguma coisa, pelo menos então, que eu possa usar na área que eu atuo. Na época eu era diretor de clube de desbravadores e diretor de clube de aventureiros. Certo. Aí eu falei, vou fazer educação física. Porque educação física eu vou aprender coisas que eu vou poder utilizar no clube. Sim. Prestei vestibular na Universidade Estadual do Norte Pioneiro. Passei, entrei, fiz 4 anos de educação física, me formei, me pós-graduei na área, passei no concurso para professor do Estado. E aí, ainda tinha um cargo comissionado na prefeitura da minha cidade. Então, eu era um jovem de 20 e poucos anos, tinha um cargo na prefeitura e tinha um concurso estadual para professor, cara. Traduzindo. Era viver ali, Tava formar confortável. família. Bom, tava formar confortável. família. Paz. Formar família e realizar o sonho de viver minha vida toda ali. Um dia eu estava trabalhando, nessa época eu já era gerente do Banco Social, que era um banco que fornecia microcréditos para pequenos empreendedores. E um belo dia eu estava lá e chegou um primo e falou assim, sabe aquele primo que todo mundo tem? Que é aquele que parece que nada dá certo na vida dele? Tudo que ele coloca a mão apodrece, estraga. Era esse, cara. E aquele que sempre mudava de ideia. E um dia ele chegou, olha, já sei o que eu vou fazer da minha vida. Falei, mais uma coisa, né? Não, porque olha, eu vou lá para o IAP fazer faculdade na instituição adventista, e eu vou fazer administração, e isso, e aquilo, e isso, aquilo. Falei, cara, como você vai pagar isso? Não, eu já tenho tudo planejado, eu vou para a comportagem. Falei, meu Deus, pensei, não vai dar certo, né? Jamais, né? Vou para a comportagem, isso, o cara estava assim, malucão. Empolgadíssimo. E agora, em dezembro, eu vou para Curitiba participar de um treinamento, lá vão ter um monte de jovens. Daí ele falou para mim assim, e por que você não vem comigo para esse treinamento e para a comportagem? Falei, cara, diferente de você, eu trabalho, né? Não tem como, né? Eu tenho compromisso Eu tenho aqui. compromisso, né? Mas você não tem férias? Eu falei, tenho, 15 dias em janeiro. Ele falou assim, o que você vai fazer nessas férias? Falei para ele assim, olha, vou fazer o que eu faço todas as férias, ficar em casa, né? Então, cara, olha só, vem comigo, você vai para a capital, vai viajar, lá vão ter muitos jovens, eu era solteiro na época, né? Daí eu comecei a pensar, falei assim, sabe que não é de mal, né? Eu posso ir, Tem algum sentido né? Eu na posso conversa ir, dele. ficar 15 dias, e depois eu volto e vida que normal, segue. vida normal. Ainda eu pensei assim, já tinha lido algumas coisas sobre comportagem, né? E eu tinha lido principalmente que comportores tinham encontros com anjos, né? Tinha atuação de anjos ali. Eu pensei assim, imagina se eu tenho uma experiência com um anjo nesse período. Vai marcar minha vida, né? Então, Nil, eu saí da minha cidade, ir para a capital, ir num lugar que tinha um monte de jovens solteiros, eu também era solteiro, e quem sabe ter uma experiência com anjo. E peguei e embarquei nessa viagem, cara, com ele. Cara, foi uma loucura. Tudo tinha que dar errado, deu errado nessa viagem, cara. Ele parou o ônibus no lugar errado, a gente com mala, caminhando. Tá, resumindo, chegando no lugar do treinamento, né? No sábado, IAP. não era no IAP, era em Curitiba. Ah, entendi. Eles alugaram um lugar lá, na época, Certo. acho que chamava Castelinho, que eles faziam os treinamentos e tudo mais. E no sábado de manhã, tinha um auditório lotado mesmo. Acho que tinha lá, cara, uns 500, 600 jovens lá. Eita, Tinha muita gente. E eu lembro que eu estava sentado bem na cadeira da frente, assim, do auditório. E do meu lado tinha uma cadeira vazia, o auditório lotado. Aí, de repente, eu olhei para o lado assim e vi o pastor da comportagem vindo naquela direção. E eu já comecei, pelo amor, não senta aqui. Não senta aqui. não. Né? O pastor já tinha uma certa idade e a gente às vezes tem um certo preconceito, né? Falei, cara, não senta. Mas não deu outra, cara. Sabe com aquilo que você torce para não acontecer e acontece? E o pastor sentou do meu lado, cara. E o cara super simpático, gente boa, sabe? Começou a puxar conversa comigo. Da onde você é? Eu falei, sou de uma cidadezinha do interior do estado. Qual cidade? Daí eu falei, Quatiguá.
Conheço. Cara, quando você é de cidade pequena e alguém fala que conhece a cidade, é amizade pra vida toda, cara. Pouca gente conhece cidade pequena. E falou que foi lá, daí falou que conhecia minha família, isso e aquilo. Amicíssimos, né? 2 minutos de amizade. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas Rodrigo, me conta aí. Qual o seu propósito de estar aqui nesse treinamento? Toma. Qual é o seu sonho? Qual faculdade você quer fazer, Rodrigo? Sai dessa agora. Eu, pai. Falei assim, não, pastor, tem propósito não. Eu tô solteiro, Não tem sonho, Não tem sonho. Eu vim acompanhar o meu primo, eu vou ficar 15 dias e vou voltar para minha cidade. Sabe quando você vê o brilho sumindo no rosto da pessoa? Assim, é? Do tipo, é? Cara, né? Não era isso que ele queria ouvir, né? Aí ficou aquele climão, né? Dava até para escutar, cri, 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 né? Alerta de climão. Acabou Torta Acabou de climão, né? Acabou o assunto. Aí ficamos aquele clima ali, de repente ele tocou no meu braço assim. Aí eu virei, falei, pois não, pastor. Daí ele falou para mim assim, mas você sabe, né? Que Deus tem um propósito para a sua vida. Primeira coisa que eu pensei. Do nada. Falei assim, ele deve falar isso para todo mundo. Porque, cara, não tem como você errar. O pastor está sempre armado. Não, você chega uma pessoa e fala assim, ó, Deus tem um propósito para a sua vida. Você erra, não erra, cara. Não erra. Porque Deus tem propósito para a vida de todo mundo. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas não falei, é óbvio, né? Ok. Só que a hora que ele falou isso para mim, eu senti um negócio estranho. Eu senti assim como se alguém estivesse pegando meu coração na mão assim e apertando meu coração assim, cara. Foi muito estranho. Daí eu falei para ele assim, pastor, eu vou te falar uma coisa. E eu vou te falar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Nunca disse para ninguém. Desde muito pequeno, eu sinto que Deus tem um propósito que eu seja pastor. Mas pastor, eu nunca vou ser. Não, mas por quê? Eu falei, não, pastor. Olha só, eu estou na melhor fase da minha vida. Eu sou formado, eu sou pós-graduado, eu tenho um trabalho na prefeitura, eu tenho um concurso no estado como professor, eu moro na cidade que eu gosto, perto da minha família. É isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu né? quero para minha vida. Aí ele falou assim para mim, mas então você vai negar o chamado de Deus? Daí eu pensei assim, mas Deus me dá o livre-arbítrio de escolher? Então eu não estou negando nada, eu só estou escolhendo aquilo que eu decidi, né? Daí ele veio com a tacada final. E eu já quero falar para o pessoal que está nos assistindo para tomar cuidado com isso. Quando um pastor pede para você para ler um verso bíblico, cuidado. Toma cuidado. Que é o golpe final. Ele falou assim, posso ler um verso para você? Educadamente, né? Educadamente. Claro, eu falei, pastor. claro, pastor. Ele falou assim, esse verso me ajudou quando eu tinha dúvidas. Eu pensei, mas eu não tenho dúvidas, né? Eu já sei o que eu quero, né? Mas não falei, né? Daí ele leu, Jeremias 10, 23. E eu nunca tinha ouvido aquele verso. Eu sei que não cabe ao homem escolher o seu caminho, nem dirigir os seus passos. Quando ele leu aquele verso ali naquela hora, cara, eu senti algo que eu nunca... Que verso, eu hein? senti algo Que verso, hein? Eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, cara. Hoje eu sei, né, que é o Espírito Santo. Mas eu senti uma coisa assim, diferente. Naquele momento ali, eu decidi que eu ia deixar tudo para ser pastor. Naquele momento. No domingo, eu liguei para minha mãe, falei para ela assim, mãe, segunda a senhora vai lá na prefeitura, agradece o prefeito pelos anos que ele me deu de oportunidade de trabalhar na prefeitura, e diz para ele que eu não vou voltar mais a trabalhar. Que agora eu vou para o colégio, vou ficar esse ano na comportagem, vou prestar vestibular no fim do ano, porque eu vou estudar para ser pastor. Estudar teologia para ser pastor. Isso, você estava em que mês que era isso? Isso era em dezembro. 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 E você já estava fazendo um plano para janeiro. Para o ano todo. É, porque já ia abandonar tudo. Daí eu falei para ela ir na prefeitura, avisar o prefeito que eu não ia voltar mais. É isso que eu ia falar, mas você não voltou nem para buscar Não voltei. os panos de... Não voltei mais. Os panos de bunda, nada? Não. Olha. Com a mala que eu fui para ficar 15 dias, eu fiquei todo o período da comportagem ali 2 meses. Depois voltei para casa só para trocar a mala e as roupas e fiquei o ano todo comportando. Eu comportei 4 campanhas naquele ano. As férias sonhando alto, depois as férias sonhando alto, tudo. E aí, naquela semana eu pedi a exoneração do Estado também, do meu concurso. Não era para voltar mesmo, cara. Não tinha mais volta.
Ele meteu o fogo no barco e falou, É. vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Não tem volta. Sem rota de fuga. Não tem volta. Já que Não o tem- senhor chamou, então... Não tem volta. Não tem rota de fuga. Então você ficou convicto mesmo depois dessa situação? Fiquei. Daí eu sei que meu primo depois me contou, né, que eu fiquei famoso na cidade, né? O cara que deixou tudo pra vender livro pra ser pastor. O povo te chamava de louco, né? Sabe o Rodrigo? Ah, qual Rodrigo? Da prefeitura. Deixou a prefeitura, não vai ser mais professor e vai vender livro de porta em porta para ser pastor da igreja adventista. Virei assunto na cidade, né? Um tempão. Eu imagino. Manchete. Quanto sua mãe não respondeu de pergunta pras vizinhas, Não, pra parentada? e ela levou um susto, a minha família levou um susto, os meus amigos, a igreja, eu deixei o clube do dia pra noite, diretor do clube, imagina. Nossa. Pastor, levou um susto. Imagina. Todo mundo, né? As pessoas falavam, Seu né? distrital. As pessoas falavam, né? Olha, você tem jeito, você isso, aquilo, mas eu nunca dei lado, nunca dei crédito pra ninguém. E foi assim que eu aceitei o chamado que eu recebia há muito tempo e não tinha aceitado. O senhor fez faculdade... Em São Paulo. São Paulo? É, no NASP. Educação física. Ah, não. Antes eu Ah, fiz não. educação Ah, física. isso. Não, Ah, sim. pensei. Teologia. E depois eu Ah, fiz teologia em São Paulo, São no Paulo. NASP. Uma coisa que gente, cuidado com os nunca que você fala. Eu dizia assim, eu nunca mais vou entrar numa sala de aula para estudar. Já deu. Porque meu negócio é prática. Eu não sou um cara de Por isso teoria, você eu fez sou um cara de educação prática. física, Eu né? já fiz educação física. E você fez educação Né? física. Cara, estudei mais 4 anos de teologia. Depois a gente fiz MBA. E é isso, cara. E foi assim que foi o meu chamado. Na realidade, meu chamado foi desde pequeno, mas quando eu aceitei o chamado, foi nesse momento aí. O interessante desse chamado, para a gente já mudar de assunto aqui, foi de um primo que menos se esperava Qualquer coisa. que ia vir mais uma conversa fiada, um sonho maluco, Aham. que foi a transformação do seu Ele foi vida. usado, cara. Exatamente. Ele foi usado. De quem você Naquele menos momento, esperava. Naquele momento ele foi usado. Com certeza. Eu acho legal essa parte do pastor ler um verso, que eu passei por uma experiência também com um amigo. Não sei se o senhor conheceu o pastor Hudson. Aham. O pastor Hudson fez uma dessa comigo um dia. Um mês depois, a resposta. Toma. Então, assim, tome cuidado. Toma cuidado. O pastor chegou perto, abriu um verso para ler, irmão. E Já sabe que em poucos dias, meses, vai ser a te resposta. segura. Sai respostas. Mas daí você fez qual, no campo São Paulo mesmo, É lá capital. em Engenheiro Coelho. Ah, Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho, é. Engenheiro Coelho. E foi assim, foi praticamente a primeira vez que eu saí do meu estado, né? Não saía do Paraná pra nada, né? Interessante, saiu para ser pastor. Pra ser pastor, cara. Olha só, É coisa de aquelas Deus coisas. mesmo. Não tem como não ser de Deus, cara. Não tem como ser coincidência. Não, eu escutando ele aqui, eu tô vendo o Jonas fugindo. É, eu não, quero, porque é, eu não tem. Não vou, não quero saber. Dededê. Não tem como. Não Aí tem o como mais ser. improvável dos primos, da família, Não, e na situação, no trouxe momento, o homem, né? colocou o homem no trilho. Uma coisa que eu falo muito para os jovens hoje é que a gente tem muitas vezes aquela visão assim, que Deus escolhe quem está lá na lama, quem está... Escolhe, também escolhe. Mas Deus também escolhe aqueles que estão bem. Porque eu estava na melhor fase da minha vida. Até então tava tudo que você queria. Não, do jeito, Concursado, salário, na cidade, novo, queria solteiro, tudo ali, cara. Tava Então Deus planejadíssima a me vida. tirou do melhor que eu tinha tido durante toda a minha vida e disse, não é isso que eu quero para você. Vem aqui. Pastor, e épocas, quando que foi isso? Anos, mais ou menos assim. Vamos começar a Não, entregar, não, vamos começar a entregar ouro, né? Não precisa entregar a idade. Vamos começar a entregar ouro. Ele falou da pergunta, mas ele foi por eu não tenho problema. Não, eu não tenho problema com Ele isso. tá dando isso assim para pegar Eu terminei a resposta. faculdade de Educação Física, em 2003. 2003 terminei a faculdade de Educação Física. E 2006 eu fui para a comportagem. E eu concluí a faculdade de Teologia em 2010. Então já estão indo para 16 anos que eu terminei a faculdade de Teologia. Legal. E uma última pergunta agora. Uhum. E os distritos, campos, igrejas? A hora que você saiu de lá, você foi para onde? Pra onde? Qual foi o Aí primeiro? foi o primeiro laboratório do pastor Rodrigo. Do pastor não, até então você era... Teologando, né? Isso, Formando, teologando, né? um bacharel de teologia. Para ficar bonita, um bacharel de aquela teologia. história, né? Onde você foi ser peão esse primeiro tempo? Daí isso aí está linkado com uma outra história. Está linkado com a história de quando eu conheci minha esposa, né?
Quando eu conheci a Gabriela, minha esposa, eu conheci ela numa campanha de comportagem. Olha só como que Deus foi costurando a história. E você comportou né? só na mesma cidade ou você Não, eu comportei viajou? em várias cidades, a maioria das vezes no Paraná e uma vez em Santa Catarina. Certo. E aí no ano de 2007, Ei. 2007, tô indo pro futuro, né? 2007 eu fui liderar uma campanha de comportagem em Paranaguá, Paranaguá. no Paraná, no litoral do Paraná. E nessa campanha eu conheci a Gabi, a minha esposa, né? E tem toda uma história, né? Mas em um outro momento eu conto essa história. Tá bom. E eu sei que nós fazíamos culto de manhã para nos conhecer, para ficar mais próximos, né? Porque a gente não podia namorar na campanha. Só podia conhecer a pessoa, né? E quando eu vi a Gabi pela primeira vez, eu sabia que ela era a mulher que Deus tinha separado para mim. Eu já não era mais um menino, já tinha 27 anos na época, né? 28 anos. E quando eu vi ela, eu sabia que era ela, né? E a gente começou a conversar e tal. Daí um dia, conversa vai, conversa vem, num culto de manhã, numa meditação. Gabi olhou para mim e falou assim, ó, hoje eu quero te contar uma coisa. Mulher, quando quer contar alguma coisa para você, você já fica, né, preparado, né? Ela falou assim, hoje eu quero falar para você qual é o sonho da minha vida. Daí eu olhei para ela, sorri e disse, casar comigo. Sério? Joguei, né? Era oportunidade, né? Vai que cola, né? Vai que cola, né? Vai que cola. E ela disse, não. Pensa o cara murchando lá dentro. Mas eu sabia que era só charme, né? Eu sabia que estava laçado, né? Ela falou assim, olha, o sonho da minha vida é ser missionária. E eu quero ser missionária na África. Porque naquela época a Gabi estava comportando para juntar dinheiro para ir para a Argentina fazer medicina. Porque ela tinha um sonho desde criança de ler as histórias ali na carta missionária e via sobre histórias de médicos missionários. Então, na cabeça dela, ela acreditava que, sendo médica, era a única chance dela ser missionária. Então, ela queria ser médica para ser médica missionária. Entendi. Aí veio o primeiro balde de água fria da nossa relação antes mesmo de começar, né? Que eu disse para ela assim, olha, Gabi, eu sei que Deus me escolheu para você. E eu sei que Deus te escolheu para mim. Mas missionário, eu nunca vou ser, não. Não é o meu forte, não. Eu Não nunca é vou pra ser. mim. Nunca Deus- vou Deus ser. tem Eu muitos- nunca ia ser pastor, eu nunca ia sair da minha cidade. Deus tem muitos planos pra mim, mas esse aqui também não. Esse não. Esse também não. Daí já é demais, né? Eu falei para ela assim, olha, eu não queria nem ser pastor. Entendi o chamado de Deus. Mas agora, quando eu terminar a faculdade, eu quero ser pastor de uma cidadezinha do interior, né? Cuidar das ovelhas, trabalhar com clubes de gravadores, aventureiros, né? Todo romântico. achando Aquela que a visão vida do romântica. pastor Fala assim, pacata. missionário, ir para um Isso. outro país, outra cultura, aprender outra língua. Não é para mim. Falei pra Mas ela. eu sei que você é a mulher Mas da eu minha sei vida. que você é a mulher da minha vida, né? E tá, e você viu, né? Que ela ficou super triste, imagina. Ela contou pra mim o sonho dela e eu disse que nesse sonho dela eu não entraria, né? Mas eu queria ela na minha vida. Complicado, né? Conta que não fechava. E aconteceu que no 4º ano de teologia, e nós casamos, né? Namoramos, noivamos e casamos. E no 4º ano de teologia, naquela época, eles selecionavam um grupo de alunos para fazer missões de 25 dias além mar. Era um projeto missionário da universidade com os alunos de teologia. E o professor chegou na minha sala e falou assim, gente, nós vamos aqui passar uma lista. Aqueles que quiserem se inscrever, nós vamos fazer uma seleção entre os 120 alunos de teologia do 4º ano. 6 deles vão para a Malásia, na Ásia, e 6 deles vão para a Guiné-Bissau, na África. Então, se você tem essa vontade de ser missionário, coloque seu nome aqui. Nunca tive. Com certeza você levantou a mão na hora. Nossa vida. Só que assim, o pessoal falou e a folha passou na minha carteira. Da hora que a folha chegou na minha carteira assim, eu pensei, 25 dias. Nunca tinha viajado de avião. Nunca tinha conhecido um outro país. Né? Pensei assim, vou ser pastor. Esses 25 dias lá na África, eu vou ter história para ilustrar os meus sermões pro resto da vida. Você faria esse acordo? Né? Eu faria esse acordo. Porque quem tem essas oportunidades, né? Eu não teria condições em outra situação de viajar para um outro país e isso. Eu falei Certo. assim, que mal tem? Se eu for escolhido, Bem, tô no lucro. se eu não for Se eu não escolhido- nunca quis mesmo. Né? Então, né?
E o meu nome, coloquei o nome, cara. Eu sei que passou... De Guiné. De Guiné-Bissau. De Guiné-Bissau. Que não falava inglês, né? Para Certo. Malá tinha que falar inglês, né? Imagina. Aí, passou uns dias, o pastor voltou. Gente, saiu uma lista aqui dos selecionados, analisamos bem e tal, e pá, 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 pá. Começou a ler os nomes. Ah, esses daqui vão para a Malásia. Fulano, Ciclano, Beltrano, blá, blá, blá. E esses daqui vão para a África. Isso, aquilo. Rodrigo Assi. Eita lasqueira, né? E não é que meu nome tá aí. Aquele frio na espinha. Não é que meu nome tá aí. E aí, cara, eu fui. Fui para Guiné para ficar 25 dias em Guiné-Bissau. Quando eu cheguei lá e conheci a realidade do país, né? Um país extremamente pobre, entre os 10 países mais pobres do mundo. Conheci a realidade das pessoas da igreja. Aquela vontade de ver Jesus voltar dele, sabe? O Espírito Santo mudou meu coração. Mudou meu coração completamente. De lá, eu liguei para a Gabi um dia por videochamada. Falei para ela assim, Gabi, você ainda quer ser missionária? Ela falou assim, quero. Aí eu falei para ela assim, então agora eu também quero. Daí eu voltei, daí nós fomos conversar com o nosso professor de missões. Eles tinham aberto um núcleo de missões no NASP. E eu disse assim, olha, eu e minha esposa estamos formando esse ano e nós estamos colocando o nosso nome à disposição. Se a obra precisar de nós em algum lugar, qualquer lugar que seja. Daí passou alguns dias, o professor chamou a gente para conversar e falou assim, olha, nós temos 2 vagas para voluntários em Guiné-Bissau, na África. Vocês aceitam? Nada à toa. Falei assim, aceitamos. Daí ele falou assim, então é o seguinte, eu vou conversar com o seu presidente, porque no último ano vem os presidentes das associações fazer entrevistas com os formandos, para fazerem um chamado para o trabalho, né? Ele falou assim, não, vou entrar em contato com o seu presidente e vou falar do nosso projeto, para ele fazer o chamado para você e ceder vocês para irem para Guiné, para vocês estarem garantidos como na obra, né? Falei, tá bom. E até um retorno também, né? Para ter a segurança do retorno, né? Quando nós voltássemos de lá. Tem um campo. Era para 2 anos. Daí falou com o presidente gostou da ideia, era um pastor assim com missão no coração. E ele levou para a associação, e quando levou para a mesa da união, eles não aceitaram. Disseram para ele assim, se você fizer o chamado, ele vai ter que ficar aqui no Paraná. Não tem como nós cedermos, eles irem para lá, ficarem 2 anos lá. Ele me ligou, falou, olha Rodrigo, olha, lutei aqui, coisa, mas não deu certo. A união não aceitou. Só que eu contei a história de vocês para um empresário aqui de Curitiba. E esse empresário disse que mantém vocês lá por quanto tempo vocês quiserem ficar. Ele manda uma oferta mensal para manter vocês lá. Só que é voluntariado. Você não vai estar ligado à igreja como pastor oficial da igreja. O que a gente vai fazer é receber essa doação dele e enviar para você lá, através da associação, para a gente criar um vínculo contigo. Mas eu te garanto que quando você voltar, você tem um lugar aqui. E aí nós aceitamos. Oramos a Deus, Deus mostrou que era isso que Ele queria. Então o nosso primeiro lugar que nós servimos foi como voluntários numa missão em Guiné-Bissau, na África, por 2 anos. Sua esposa foi fazer a faculdade de medicina? Não, Não? não foi. É um sonho dela ainda? É oração, não é. É. Deus também mudou o coração dela. Amém. Um dia eu falei para ela assim, a minha esposa é muito inteligente, sabe? E ela estudou muito para prestar esse vestibular de medicina lá na Argentina. E não era um vestibular muito concorrido. Então, assim, teoricamente, era impossível ela reprovar naquele vestibular. E ela reprovou naquele vestibular. Deus tem os meios. Tem. E o dia que ela foi Deus lá tem os meios. para a gente ver se ela tinha passado, que ela estava assim, arrasada, né? E eu não podia demonstrar que eu estava feliz, né? Porque eu pensava assim, como que eu vou namorar essa menina, eu aqui no Brasil, ela lá na Argentina, né? Esse negócio não vai dar certo, né? E aí eu falei para ela, olha, Deus tem outros planos para sua vida, né? Deus tem outros planos para sua vida, né? Deus tem outros planos para sua vida, né? E Deus mudou o coração dela também, respondeu as orações dela, e ela foi para a faculdade para fazer pedagogia daí. O primeiro ano dela foi horrível, né? Mas depois ela se encontrou. Hoje a gente conversa, ela fala assim, não tinha como eu fazer outra coisa. Porque ela ama estar com os alunos, ela ama lecionar. Ela é professora agora. Ela é professora. Que massa, que interessante os caminhos da vida. E aquilo que ela pensava, que só sendo médica missionária que ela podia
realizar o sonho dela de ser missionária. Deus mostrou que não precisava, Como né? professora também. Também. E aí passou 2 anos lá, quando voltou, você já foi... Daí nós voltamos para o Paraná, para a Central Paraná. Paranaense. Só que daí o pastor, o presidente na época, não era mais presidente da associação. Só que ele era ministerial da União. Ainda bem, né? A sorte. É. A sorte do irmão. Escapou arranhado, mas sobreviveu. E ainda teve assim uma coincidência que não é coincidência, que o presidente na época era um pastor que fez a entrevista comigo lá na faculdade e fez o chamado para mim. Na época ele estava em Santa Catarina, fez o chamado para ser pastor em Santa Catarina. Só que na época daí o pastor Moreira, que era da Central Paranaense, falou assim: não, o Rodrigo ele tem um projeto missionário para fazer. E ele vai para Guiné-Bissau. E eu voltei, ele estava lá como presidente. Ele falou assim: viu? Eu fiz a entrevista, te chamei, você não veio, mas agora eu sou teu presidente aqui. Demorou um pouquinho, mas veio. Demorou um pouquinho. Daí eu fiquei 2 anos em Guiné-Bissau, nós voltamos, contrariados, porque a gente não queria voltar mais. Não. A gente já tinha decidido que nós íamos ficar lá pelo resto da nossa vida já. Daí o pastor Moreira, muito sábio, né? Falou assim: Rodrigo, volta. Você nem é pastor oficial da igreja ainda. Você é voluntário. Volta, se une à igreja. Se realmente forem nos planos de Deus a missão para vocês, Deus vai abrir as portas. Deus vai direcionar. E a gente voltou muito triste, foi muito ruim a nossa volta, sabe? Eu imagino. Porque a gente chorava muito, a gente ficava pensando assim: nossa, lá precisa tanto. Tem tão pouca gente. Aqui tem tantos, nós somos mais um aqui agora. E aquele sentimento Ainda de, corre o perigo sabe? de voltar e não ser escolhido, ainda teve a vaga, né? Ter a vaga Então. pastoral. E daí foi Voltou. assim. Voltei, fui 2 anos pastor, lá no interior do Paraná, numa cidade chamada Castro. Castro. Eu era pastor do segundo maior distrito da associação naquela época, cuidava de 8 igrejas, 1.000 membros, 3 igrejas no interior. Foram anos muito bons, nós aprendemos muito, os irmãos nos acolheram, sabe? Foram anos maravilhosos. E daí, quando eu estava no 2º ano em Castro, eu fui para um concílio pastoral no Rio Grande do Sul, de toda a União Sul. E esse pastor Moreira, que era meu ministerial, falou assim: olha, Rodrigo, a divisão sul-americana está com um projeto agora chamado Missionários para o Mundo. E esse projeto vai escolher 25 casais que vão ser enviados para a janela 1040. E eu indiquei seu nome, seu e da Gabi. Só que não era assim indicar o nome, pronto, entendeu? Depois a gente descobriu que não era simples assim. Né? Tinha que preencher uma ficha, diziam várias coisas lá, e eles iam fazer uma seleção, e depois ia ter um encontro dos 50 que iam ser selecionar 25 e tudo mais. E acabou que nós fomos selecionados para esses 50, depois 25, e fomos enviados para a Mongólia como missionários. Mongólia. O projeto da divisão era 5 anos na janela 1040. Certo. Né? Daí ficamos 2 anos na Mongólia. Eu fui para ser diretor da única escola adventista do país, na época, e para cuidar de desbravadores e aventureiros. A gente tinha uma missão que era fundar o primeiro clube de aventureiros da Mongólia. Né? E depois de 2 anos, o pastor Boger, da divisão, que era o responsável pelo projeto, Sim. ele entrou em contato comigo e falou assim: Rodrigo, é o seguinte, vocês estão há 2 anos na Mongólia, só que surgiu uma questão aqui. Nós tínhamos um missionário lá nas Ilhas Falkland, que é as Ilhas Malvinas, que ficam na Argentina, e a esposa ficou doente, o projeto deles não deu certo lá, e tem muita criança na ilha. E a gente quer começar um projeto com aventureiros e desbravadores. E dos 25 casais que estão na missão, você é o que é da área. Né? Então você aceita deixar a Mongólia e assumir esse novo desafio? Falei: pastor, ir onde Deus mandar. Né? Estamos aí. Daí voltamos para o Brasil. E a Gabi estava grávida nessa época. A Gabi engravidou lá na Mongólia. E voltamos e aplicamos o visto para ir para as Ilhas Malvinas. E nós ficamos 1 ano praticamente trabalhando com o visto e no visto não foi aceito. Né? Nosso visto não foi dado. Né? Porque era país inglês, né? A questão da Gabi estar grávida, eu acho que a criança nasce com cidadania inglesa. Eu acho que toda uma questão, né? As ilhas também são muito precárias em relação à saúde, né? O avião chega 1 vez por semana, só na ilha. Várias questões. Eu acredito que Deus ele colocou a mão, né?
E a própria divisão chegou à conclusão que era mais prudente não ir para lá. E nesse tempo nós recebemos um outro chamado, para continuar no projeto, mas ir para a Jordânia, no Oriente Médio. Daí aceitamos o chamado, o Benjamin tinha 10 meses naquela época, e nós fomos para ficar mais o restante do projeto na Jordânia, lá no Oriente Médio. Um país extremamente fechado, 97% de muçulmanos. Eu fui cuidar de uma igreja, que tinha 5 senhoras acima de 60 anos nessa igreja. Então, assim, foi um desafio tremendo. Eu fiquei voltando, né? Mongólia. Totalmente diferente. Não, e aí Guiné-Bissau, sai, Mongólia, e aí, nada a ver, não. Exatamente. Agora vai para Jordânia. Só, Jordânia. Básico. Nada a ver uma coisa com a outra. Falam um inglês fluente, Nossa, assim. nada. My name is... E olha lá, né? Books on the table. Não. Eu digo assim que todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, né? O meu é línguas, cara. Eu nunca gostei. Não gosto. Olha. É o português e malemar, né? E diz, né? E de eu falo português e malemar o português. E de qualquer jeito. E foram grandes desafios para nós. Minha esposa, ela ama línguas, tanto que quando a gente voltou, ela fez a faculdade de inglês, agora é professora de inglês, né? Então agora então eu ainda digo para ela assim, olha, se vier um chamado agora, o chamado é para você. Eu vou ser o seu suporte. Eu sou o sombra. Né? Não passo fome, não durmo na rua, não fico sem ter informação, mas não é o inglês fluente, né? E foram 2 anos na Jordânia. Daí, no final desses 2 anos, o presidente lá que cuidava do Oriente Médio, ele nos visitou e disse assim, nós queremos que vocês fiquem para mais 5 anos. Eles estavam mudando o status dos missionários, que até então estavam ligados com o Brasil, para o status ligado com a Associação Geral. Né? Só que na época a Gabi estava com problemas de saúde, né? Ela tem artrite e estava muito avançada e ela precisava tomar uma injeção que lá na Jordânia custava mais que o nosso salário. E não tem coisas gratuitas lá, né? Daí nós oramos e Deus mostrou pra gente que era para nós voltarmos, né? Que era o momento de voltar, cuidar da saúde dela. Com aquele mesmo sentido. Se no futuro Deus quiser nos levar de novo, Ele vai abrir as portas. Iremos. Já abriu 2 vezes, né? Se for ter uma terceira, estamos aí, né? Aí voltamos. Daí foi assim que eu vim para o centro-oeste do Brasil. Na verdade, eu já tinha o acerto com a União Sul Brasileira, que é o meu campo. Certo. Eu voltaria para o Paraná, para Foz do Iguaçu, para liderar um projeto só para a comunidade muçulmana. Foz do Iguaçu tem a 2ª maior comunidade árabe do Brasil. Né? Estava tudo certo. Aí um dia eu recebi um contato de um amigo, pastor Richard Ogalha. Ele era departamental de jovens na Associação Mato Grossense, na época. E ele acabava de ser sido nomeado departamental de jovens da União Centro-Oeste Brasileira, da UCOB. E ele me ligou, falou assim, Rodrigo, olha, estou sabendo que você está voltando para o Brasil e tal, agora eu sou o líder de jovens bravadores aqui da UCOB. E nós tínhamos servido juntos no Paraná, naquela época que eu estava na Central Paranaense. Né? Tínhamos sido pastores do mesmo campo. E ele falou assim, se você recebesse um chamado aqui para vir para o Centro-Oeste, você viria? Eu falei, amigo, irá onde Deus mandar. Irá onde Deus mandar. Chamado quem faz é Deus. Eu não escolho, não. Depois que eu deixei tudo para me colocar nas mãos dele, é ele que cuida agora. Né? E daí passou um tempo, recebi um contato do secretário da associação na época, dizendo se o meu nome fosse votado, se eu aceitaria. Eu falei, amigo, estamos aí para servir. Onde eu assino. Né? Aí votaram meu nome, eu fui nomeado departamental de jovens naquela época. Na Associação Mato Grossense, ela era associação grande ainda. Estava no processo de divisão. Foi assim que eu voltei da Jordânia e fui para Cuiabá, para ser líder de jovens da Associação Mato Grossense. Nesse meio todo, aonde você foi ordenado? Eu fui ordenado no Paraná, antes de ir para o campo missionário. No meu último ano. Antes de ir para a Mongólia. Antes de ir para a Mongólia. No meu último ano no Paraná, lá na Central Paranaense, eu fui ordenado antes da minha viagem. Tá, então você já, fui ordenado. Já viajou ordenado. Viajei ordenado. E daí vim para Cuiabá. Daí voltamos em 2019. Começou a pandemia. Né? Foi aquele baque.
né? Pá. Você trabalhar com bacana. jovens. E daí a associação dividiu. Trabalhar com jovens e não podia se misturar. Pois é. A associação dividiu e se tornou Associação Leste Mato Grossense e Missão Oeste Mato Grossense. Aí eu fiquei na Associação Leste Mato Grossense. E aí não era mais jovem apenas, já era jovem, bravadores, aventureiros, música, universitário. Aquela pequena pasta, o combo assim. todo. Aquela né? pequena E o pequeno pasta. combo. E voltar para a gente foi muito bom. A gente cresceu, aprendeu muito. Na pandemia a gente fez muita coisa online. Né? Eu digo que tem dois lados. Né? Teve o lado ruim, Sim. Sim. que a gente não tinha contato, não tinha, né? Eu sou uma pessoa de muito contato, de gente, né? Só que eu me tornei conhecido muito rápido também, pelos jovens bravadores, que eu fazia muita live, muita atividade, gincana e Que o que concurso. sobrou, né? Que o que e isso e sobrou pra- aquilo, Que né? sobrou para a época. Então foi muito bom para conhecer o pessoal mesmo que fosse online. E quando voltamos já com tudo, né? Todo Já mundo se acelerando. conhecendo, todo mundo na atividade, Todo mundo familiarizado. familiarizado. Fiquei 4 anos e 4 meses em Cuiabá, na Associação Leste Mato Grossense. Foi então que eu recebi o chamado para vir para a Associação Sul Mato Grossense. Foi no dia 29 de fevereiro de 2024. Recebi uma ligação, 2 anos. do presidente, pastor Evaldo, dizendo, olha, acabamos de votar o seu nome aqui na mesa diretiva da Associação Sul Mato Grossense, para que você seja nosso líder de desbravadores, jovens, todo o combo aí. E o combo. Aceita, pastor? Quando Ir que eu tenho que estar aonde aí? Deus mandar. Ir aonde Deus mandar. Foi assim que eu vim para cá. Estou aqui em Campo Grande há 2 anos e 3 meses quase. Servindo a igreja. A SM. Nosso tempo não é Sim. muito, né? Nosso tempo não é, mas a história bonita de tudo isso. Mas você voltou recentemente agora a Guiné-Bissau. Voltei. Fala para nós. Lá, foi só um pit stop rápido, mas Quando nós Conta saímos, pra nós quando essa nós saímos de lá, falei para vocês que foi muito doloroso para nós, né? O que nos acalentava é que quando nós voltamos, nós trouxemos 5 jovens conosco para estudar aqui no Brasil. Que acabaram se tornando nossos filhos de coração, né? com certeza. Então, já que nós não podíamos estar lá, nós trouxemos um pedacinho de Guiné para cá. Com certeza. Trouxemos 5, depois trouxemos mais 2. Só que assim, a gente sempre teve o desejo de voltar. E depois que a tecnologia começou a aumentar, muita gente entrava em contato com a gente, de lá. Pastor, vocês têm que voltar, a gente está com saudade, quer conhecer seu filho, quando vocês vão vir, né? Só que uma viagem dessa não é uma viagem barata, né? 150 reais. Vamos É, ali. não é assim, Vamos ali. Vamos ali, já Vamos ali. voltamos, né? Arruma a mala que nós estamos indo ali. Daí eu falei, Gabi, vamos guardar dinheiro, vamos guardando dinheiro, a hora que a gente vê que tem possibilidades, né, da gente ir, a gente vai. Daí surgiu a oportunidade agora, em janeiro, de nós voltarmos, depois de 13 anos. Puxa vida. Olha, foi assim, foi incrível, cara. O coração foi. Nossa, foi assim. Eu imagino vocês chegando lá, Porque- posando novamente, e tal, toda aquela expectativa. E nós chegamos no aeroporto de madrugada, era tipo 3h30 da madrugada, chegamos lá, tinha um pelotão de desbravadores esperando a gente para nos receber, sabe? Nossa, Verdade. foi emocionante, cara. Meninos que foram meus desbravadores e agora eram diretores de clube, estavam lá para receber a gente, sabe? Foi assim, incrível a gente passar pelos lugares que... Eu cuidei de 3 igrejas lá, a gente deu suporte para desbravadores, e as 3 igrejas cresceram, os terrenos nós compramos naquela época, nós vimos as igrejas construídas agora, que é o que a gente não tinha visto. Os clubes bravadores que eram poucos bravadores, hoje é expressivo lá na União, tanto que vai ter um campuri de União lá em Guiné-Bissau, né? E daí você vê assim, nossa, foi maravilhoso assim. A gente voltar, levar o nosso filho para conhecer aquela realidade, e que ele só ouvia as histórias, né? Mas não sabia realmente como era. E daí a igreja nos receber, reencontrarmos as pessoas depois de passar 13 anos. Não, foi assim. Cara, e você foi um presente. percebe que a semente foi muito bem plantada quando você chega e vê a multiplicação acontecendo ali. É muito satisfatório. É interessante até pensar nisso, falar assim, realmente Deus queria que eu fosse, Era isso. era isso, Era isso. era isso. E a gente voltou, eles, vocês voltaram! Agora é pra ficar! Então, a passagem de embarque já tá, Ai, já ai, tá ai. aqui, já.
Mas foi interessante. Foi. Você foi junto com o Fomos com o Rubinho projeto do lá pro Rubinho, Luz né? para São Domingos, Para né? São Domingos, Luz para São Que Domingos. já tá um baita projeto. Enorme, maravilhoso. Ficamos com eles lá praticamente 20 dias lá no projeto. Depois da última semana nós voltamos para reencontrar as pessoas, visitar as igrejas, ver o que a gente Relembrar tinha o começado, pessoal relembrar. e tal, e veio pra Veio cá. gente de vários lugares para encontrar com a gente lá, sabiam que nós estávamos lá. Então foi assim, foi maravilhoso. Assim, foi tipo assim, foi um abraço de Deus Depois depois de 13 anos, assim, de uma forma especial. Né? consegui ir lá. E aí, tal, aquilo que você ver falou, tudo. realmente era para nós estarmos aqui naquela data, daquele jeito, daquela maneira. Então foi incrível. Pastor, e aí, e os projetos que o senhor está aí encabeçando para esse ano, os departamentos que o senhor Olha, está atendendo esse ano? agora é assim, agora nós estamos aqui na Associação Sul Mato Grossense e há 2 anos nós temos trabalhado aí uma mudança de pensamento, Sim. né? Colocando missão no coração dos nossos jovens, né? Dos nossos trabalhadores, dos nossos aventureiros. Tivemos o nosso aventureiro ano passado, o tema foi Missão Celeste, né? Temos trabalhado com os clubes gravadores, com desafios e projetos missionários, com os jovens da mesma maneira, né? Tivemos uma convenção jovem no início do ano. Sim. O foco foi missão, né? Totalmente. Trabalho ali para que todo Estive mundo presente pudesse lá. entender Estive presente o lá, nosso porque chamado, exatamente o né? foco foi na missão. Missão. Então eu estou muito feliz, sabe? Porque eu acredito que Deus ele nos escolhe para momentos certos e lugares certos. E Ele tem um propósito. E eu acredito que o meu propósito aqui seja esse: missão. Colocar a missão no coração. E vendo você falar, né? Momentos em lugares, pessoas certas em lugares certos. Você é a própria testemunha viva disso. Não. Que Deus foi dirigindo você por onde você não queria, e Ele te usou onde Ele queria. Então nós estamos com uma crescente também na área jovem, né? Temos aí agora um trabalho com distritais jovens. Queremos fazer esse ano uma missão Caleb que seja assim inesquecível, que muitas pessoas sejam alcançadas, com evangelismo Caleb com os jovens. Porque quando nós estamos envolvidos na missão, nós estamos mais próximos de Deus. Quando estamos mais próximos de Deus, nós temos mais motivação. Quando a mensagem é levada, é mais próximo de Jesus voltar. Então uma coisa está sempre ligada à outra, né? Então estou muito feliz, muito realizado. Gosto muito de Campo Grande, gosto muito do Mato Grosso do Sul. Já me acostumei com as pessoas, né? Então eu acho que realmente é o momento de eu estar aqui nesse momento. Estou muito feliz aqui. Amém. Amém. O pastor esteve, a gente acompanha nas redes sociais do Ministério dos Oradores Aventureiros, esteve fazendo um enduro. Sim. Lá. Recente aí. Fiquei sabendo, Rapaz, fiquei sabendo. Uma atividade mais raiz, né? né? Fiquei sabendo aí. O negócio lá pegou fogo lá, irmão. Voltando às origens, né? É bom isso Muito mesmo. bom, muito bom. E desbravador gosta disso, né? Ele gosta disso, né? Eu vi também fotinhas e a rede social contando o que estava acontecendo lá. Se não tiver uma lama, Você levou o não tá estado certo. todo para lá ou não? Foi aberto Foi- o estado todo, nós tivemos lá 300 e poucas pessoas. Uau. Né? Então foi muito bom. Já estamos preparando o próximo ano, Já viu que deu certo? que vai ser mais ainda, né? O título vai ser Só para os Fortes. Muito bom. Vamos ter que ir nesse, hein, Ed? Só para os fortes. Beleza, eu tô esperando o próximo nível. Piada. O próximo nível vai ser quase impossível. Mas legal. Pastor, a gente queria ter mais tempo, mas esse queria ter mais tempo vai ficar para um próximo, Não, porque com certeza. pastor sempre tem mais Sempre tem Muita sempre tem história mais pra contar, testemunhos, né? mas você teria que, se a gente fosse falar só de testemunho aqui, você teria muito mais. verdade. Mas foi gostoso conhecer essa tua história. Eu já fiquei pensando aqui de chamar a Gabi para entrevistar ela e perguntar assim, como é que foi sua reação? A versão feminina, a né? versão dela assim, como é que foi sua reação quando ele falou assim, Missionário eu nunca vou ser. você é o meu sonho, eu sou o seu projeto, mas missionário não. nunca Só vou para ser. pensar no que ela falou. No final, depois de formada, fala, oh my God. Mas enfim, a gente tem umas perguntinhas aqui, Vamos lá. pá, aqui e tal, e vamos lá. Qual seu versículo favorito? 1 Coríntios 2:9. Eu pensei que você ia falar Jeremias. Jeremias foi marcante. Jeremias foi marcante. Jeremias faz parte foi da minha marcante, foi história, a estaca né? ali que pôs o... Mas o meu versículo preferido é 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Amém. Isso é poderoso, hein? Amém. Pastor, Coríntios. um livro que o senhor recomenda? Olha só, eu quero recomendar um livro impactante. Eu não gosto muito de leitura, eu sou uma pessoa assim. Eu pego um livro, eu vou olhar o prefácio dele ali e os subtítulos. Eu vou ler o que me interessou, me chamou a atenção. E eu provavelmente já vou para o final para ler o que acontece no final. Entendeu? Eu sou mais de ouvir, ver e tudo mais. Mas esse livro é um livro pequeno, então já me ganhou por ser pequeno. E o título é Viagem ao Sobrenatural. Roger Morneau. Olha, você lê numa sentada, porque você não consegue parar de ler, ele te prende. E ele escreveu outros livros também depois. Respostas a orações e outros livros muito bons. Então recomendo, é um autor adventista, né, Roger Morneau, e esse livro em especial, Viagem ao Sobrenatural, é uma experiência, sim, única. De ver como Deus está no comando, mas como o inimigo, ele tenta tirar as pessoas do propósito de Deus. Então, recomendo, leia, e você vai ler assim numa sentada. Sem muito spoiler, leia. Leia. Porque Leia. fala da atuação direta do diabo na vida das pessoas através de coisas sobrenaturais. É interessantíssimo. Forte. Se tiver medo de escuro, não leia à noite. Sábado à tarde, última leitura. O que o Rodrigo faz como hobby nas horas vagas? Olha só, eu gosto muito de jogos de tabuleiro, né? Então, o pessoal quando vai lá em casa... Eu lembro lá no acampamento. Não, e lá no acampamento, lá ele sentou na mesa lá, ele sentou na mesa lá pra jogar. Posta com a galera dos distritais também, hein? Também, então eu Verdade. gosto de jogos, cara. Todo tipo de jogos eu gosto. Gosto também de jogar um voleizinho de vez em quando, né? Verdade também. Também gosto. Ficar com a família para assistir um filme, alguma coisa ali. Sair com a família. São essas 3 coisas que eu gosto de fazer nas horas vagas. Tá certo. Não são muitas, Não, mas é. mas São prazerosas. acontece. Prazerosas, é. Exatamente. Legal. Bem aproveitadas. Pastor, personagem bíblico. Olha, o personagem bíblico que eu mais gosto, cara, ele não é muito comum as pessoas falarem sobre esse personagem. Mas eu gosto muito de Elias, cara. Ah, mas não tem quase nada falando sobre, tem pouca coisa. Mas você saber, assim, que Deus tomou ele para si, cara. Eu imagino a jornada que Elias teve, entendeu? O quanto ele esteve próximo de Deus, o quanto ele fez o bem para as pessoas, para Deus chegar no ponto e falar assim, não, Elias, vem. Sim. Então eu acho Exatamente. impressionante, sabe? Então o meu personagem preferido é Elias. E tanto que Elias está na lição dessa semana, né? Sim. Elias é o meu que tu personagem faz preferido. aí? Essa pergunta aí é boa. Boa. Edinho, a gente vai quebrar o protocolo? Manda. Acho que essa Cabe também? quinta cabe, porque Cabe ele, também? ele é o homem da... Da pasta Entendeu? também, né? É. Um hino preferido. Olha só. Uma música, um hino. Eu vou falar 2. Pode falar. Um do Inário e um de jovem. Certo. Né? Eu gosto muito do Brilhar por Ti. Eu acho que a letra do Brilhar por Ti, falando que nós temos que brilhar em qualquer situação, que não é fácil vermos este mundo, é muito tocante. Eu acho que é uma letra que mexe com a gente, né? E o do Inário, eu gosto de... Olha, agora fugiu o nome do hino. Pode cantar, então. Deixa eu lembrar aqui. Que é o tom? Então, Gente, como assim? mas o senhor falou confiante, fugiu Fugiu agora. Tinha que dar um branco, né? Ao vivo acontece essas coisas mesmo. Depois da inscrição do podcast lá, vocês vão colocar. Depois Coloca aí, nesse momento, se inscreve aqui embaixo, tá? Mas o Brilhar Mas por Ti fala é do forte. hino, mas fala do hino. Ele fala, talvez vocês possam até lembrar, né? Ele é uma poesia, na verdade, né? Ele fala assim, olha, cara, tô tentando puxar aqui, falando... Eu não queria dizer que é por conta da idade, né? Mas tudo bem. A idade chega, os convites da vida que passaram, né? Vai A ficar. hora que a Gabi assistiu, ela falou assim, como você esqueceu o nome do seu hino, cara? Vai ficar aí Eu agora. esqueci, cara, ficou. Não, Mas cara. ficou Brilhar por Ti. Tá bom, eu vou brilhar por ti. Manda a última pra Pastor. nós?
dá um recado pra galera que está assistindo a gente ou que vai assistir aí nos próximos dias, meses, anos, aqui nessa câmera. Muito bem. Olha só. Você conheceu um pouquinho da minha história, você viu de onde eu saí, para onde eu já fui e onde eu estou hoje. Quando Deus tem um propósito para a sua vida, não há impossíveis para Ele. Se você tem um sonho, e se esse sonho também é um sonho de Deus, Ele vai realizar os impossíveis para que ele se torne real. Você é o maior e melhor projeto de Deus. Só que esse projeto não é para este mundo. O projeto de Deus é para a eternidade. Você tem uma missão a cumprir. E essa missão é levar o Evangelho a todo povo, tribo, língua e nação. Para que Jesus volte na nossa geração. Que você seja usado, que eu seja usado, e que juntos nós levemos essa mensagem para ver Jesus voltar. Amém. 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 Pastor, obrigado pela presença. Valeu, pastor. Obrigado pela história. Valeu, tamo junto. Tem mais coisa para acontecer, mas que Deus continue te usando e que realmente esse sangue missionário Amém. não saia nunca de ti. Amém, amém. Porque do Jonas que eu vi fugindo no começo da conversa, agora Vai vejo chegar no Elias, eu né? vejo um Elias agora pronto é e verdade. indo para frente e a coisa acontecendo. Bom, você quer conhecer o pastor Rodrigo? Pode ser que você acerte o dia que ele vem aqui no bairro Mambaí, mas em alguma igreja ele vai encontrar. Mas mesmo assim você está convidado para vir conhecer a nossa igreja aqui. Você sabe onde fica, né? Fica na Avenida do Salgado Filho, 602, Igreja Adventista, sétimo dia, no bairro Mambaí. Nossos cultos é no sábado de manhã, 8h50, domingo 19 horas. e quarta-feira, pastor? Também às 19h30. E 30, Isso aí. exatamente. Venha conhecer a gente. E o pastor, em alguma igreja, você vai conhecer ele, vai ver. Siga nossas redes sociais. Isso aí. YouTube, Spotify, Facebook. Instagram. E aí nós estamos chique agora, cheio E disso pastor, aproveita e divulga também a rede solta social. sua rede social aí, pastor. Da Olha galera. só, você tem que acompanhar aí o MDA e também os Jovens Adventistas. Isso aí. Né? Exatamente. Tudo sobre desbravadores e aventureiros você encontra ali no MDA, MS e também nos Jovens Adventistas da SM. E o meu é ASSI.Rodrigo. Ali também a gente movimenta um pouquinho. É isso aí. Muito bem, isso aí. Tamo junto. Vamos embora? Vambora. Vamos embora. Pompeu? Valeu. Wesley, aí? Galera. O Wesley hoje está presente, rapaz. Olha Rapaz, só, tá impossível aí. o homem. aconteceu, hein? Tá aí. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. William, valeu. Tamo junto, Mais uma mano. vez, pastor, valeu. Até mais. Um abraço. Até o próximo podcast. Valeu, galera. Maranata! Valeu. Abraço.